Olha, o deputado Ciro Nogueira toma posse hoje como ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem o objetivo de pacificar a relação entre os poderes. Vamos acompanhar. Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Senhor Ciro Nogueira, disse agora há pouco da alegria em estar passando a função para uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito qualificada. Fico muito feliz. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General Laerte, minha amada namorada Lígia Pereira, eu não consigo ver agora aqui, senhores governadores, governadoras, líderes do governo, do Senado e da Câmara, essa quantidade enorme de parlamentares que vieram prestigiar, minhas senhoras e meus senhores. Presidente, inicio minhas palavras repetindo exatamente, pastor Márcio Feliciano, o que fiz no dia 4 de julho de 2019, onde eu citei o Salmo 35, versículo 7, que me acompanha desde quando eu me converti, em 1987, quando eu era capitão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Acostumado a cumprir as tarefas mais variadas e complexas ao longo de 46 anos de carreira no Exército Brasileiro e fora dele, no Brasil e no exterior, e desde julho de 2019, exercendo a função de ministro de Estado, inicialmente na Secretaria de Governo e depois, em março desse ano, assumi a missão do então ministro-chefe da Casa Civil, à época conduzida pelo meu irmão de armas, de longa data, General de Exército Braga Neto. Bom, e quem fala neste momento, durante a cerimônia de posse do deputado Ciro Nogueira, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. Eram inéditas e estimulantes. Além de assessorar o presidente da República em vários assuntos de governo, algumas servidões dominaram minhas preocupações na Casa Civil. Coordenar as ações que envolvem 23 ministérios, buscar consenso em pautas com opiniões divergentes, fazer o possível para implementar todos os projetos importantes para o governo. A partir desses parâmetros, estabeleci algumas ideias-força que balizariam meu trabalho e nas quais acredito que tive êxito. Procurei fortalecer a união de todos os envolvidos, seja qual fosse o objetivo que procurássemos atingir. Tínhamos, presidente, e temos um ideal comum: atender a todas as solicitações e determinações do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, com absoluta fidelidade, lealdade, comprometimento, idealismo, obstinação, que é uma característica do senhor presidente, sem concessões a vaidades ou personalismos. Busquei construir com meus pares e colaboradores um sadio espírito coletivo que nos tornou dispostos a cuidar de cada assunto com determinação e altruísmo, pensando, sobretudo, no bem da coletividade do nosso povo e do país. Como aconteceu em todos os lugares por onde eu passei, Deus me abençoou e eu contei com uma excepcional equipe, caracterizada pela dedicação, companheirismo e competência. Aproveito nesse momento de despedida da Casa Civil, agradecer a cada um dos servidores, em particular ao senhor Jonatas Assunção, um amigo que foi para mim um exemplo de comprometimento e dedicação irrestrita à sua função de secretário executivo. E estará muito ao teu lado, Ciro Nogueira, lhe ajudando com toda certeza. Parabéns pela escolha. Aqui, exercendo o cargo de ministro da Casa Civil, consolidei a certeza de que assessores capacitados e de confiança precisam ser consultados e ouvidos em todos os níveis para fundar argumentações e poder que seja tomada a melhor decisão.
Agradeço a cada um dos ministros pela disponibilidade nos assuntos de Estado e me utilizo da pessoa do meu querido instrutor da época da Academia Militar, em 1979, do nosso decano, General Heleno, com quem sempre busquei me aconselhar. E não posso deixar de citar, nós estamos em épocas de Olimpíada, presidente, que nós temos ministras maravilhosas, medalhas de ouro, Tereza Cristina, Damares, Flávia Arruda, mulheres diferenciadas, as quais vêm fazendo um trabalho excepcional. O senhor sempre fala que cada ministra mulher vale por 10 ministros homens, e eu concordo plenamente com o senhor. Cada discussão era pautada pelo conhecimento de causa, pelo altruísmo, pela necessidade de consenso em prol do bem comum e da melhor decisão. Foi, presidente, e é um privilégio conviver com essa equipe. Aproveito, como sempre faço nessas cerimônias, para agradecer a minha eterna namorada, Lígia, e a minha família, porque nos momentos difíceis encontro na minha amada esposa o porto seguro onde refaço minhas energias. Termino mais essa missão muito especial, confiada pelo presidente da República, um amigo de tantas jornadas memoráveis, desde a época da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e ao longo da vida, junto ao qual sempre manterei e renovarei a minha lealdade absoluta. Saio fortalecido pela certeza da missão cumprida e parto para um novo desafio, onde o presidente julgou importante minha presença. Como sempre diz o meu amigo Onyx Lorenzoni, o time é um só, não importa a camisa. Continuo no time de Bolsonaro como ministro na Secretaria-Geral, com imenso orgulho por tudo que esse governo vem realizando, pelo bem do Brasil, apesar de óbvios que são colocados diuturnamente, mas que não impedirão que atinjamos nossos objetivos, sendo o mais importante mudar o Brasil. Finalizo minhas palavras, presidente, desejando todo sucesso, que o Deus poderoso abençoe o ministro Ciro Nogueira e sua família, que com a sua inquestionável experiência e qualidades pessoais e elevada capacidade de diálogo, em muito agregará à nossa equipe e ao nosso governo. Sigo, meus senhores e minhas senhoras, fiel aos meus ideais e a uma legenda que desde muito jovem, a exemplo do nosso tenente na época Bolsonaro, nas tropas paraquedistas, e aprendi a ter como um farol: Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Estamos acompanhando a cerimônia de posse do deputado Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho Pátria Voluntária, vice-presidente Hamilton Mourão, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, na pessoa que eu saldo, todos os senadores e senadoras, meus companheiros. Quem fala neste momento é o deputado Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui eu saldo, aqui, também sair um pouquinho do protocolo, meu amigo Benedito Lira, que eu saldo a todos os deputados e deputadas, os ministros de Estado, Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos,
Augusto Heleno, Flávia Arruda, na pessoa que eu cumprimento os demais colegas ministras e ministros, General Laerte Santos, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos governadores Gladys Cameli, Wilson Lima, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha, senador Eduardo Gomes, líderes, e o senador Fernando Bezerra, líderes no Senado e no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, almirante de esquadra Petrônio, chefe de operações conjunto do Ministério da Defesa, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, minha família tão amada, profissionais de imprensa, senhoras e senhores senadores. Teria sido mais fácil, sim, não enfrentar este desafio nesse momento de tamanhas dificuldades, de tanta radicalização, de tantas críticas. Teria sido mais fácil, meu querido Eduardo. Teria sido mais fácil, senhor presidente, me acovardar com um pretexto qualquer, ao receber o cativante e honroso convite de Vossa Excelência para integrar o governo em um momento que tudo está difícil. Em um momento que o mundo está difícil, a economia está difícil, as pessoas estão difíceis, a realidade está difícil, o nosso país, amado Brasil, está difícil, a política está difícil, em que o difícil parece ser o novo normal. Teria sido mais fácil, senhor presidente, continuar exercendo as minhas funções de senador da República pelo meu amado Estado do Piauí, sabendo que sempre poderia contar com a lealdade e prestígio que Vossa Excelência nunca me faltou para levar benefícios para os piauienses e assim realizar um mandato produtivo como senador pelo meu país. Tudo isso teria sido mais fácil, senhor presidente, mas não teria sido mais certo. Com certeza não. E essa é a grande questão da vida pública. Não se trata de uma escolha entre o mais fácil e o mais difícil, mas entre fazer o mais certo, entre o certo e o errado. Eu tive a honra de aceitar o convite de Vossa Excelência para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República nesses momentos incertos em que o nosso país vive, porque isto é o mais certo. Porque com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente, por ela que o senhor está aqui, para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado, com a economia pronta para crescer. Estamos cruzando o cabo das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi.
querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa, com a vacinação, volto a ressaltar, garantida e certa para todos os brasileiros, com um programa de assistência social certo para que os brasileiros não vivam momentos incertos. E principalmente, meu querido amigo Paulo Guedes, com os indicadores econômicos cada vez mais mostrando que o Brasil está no rumo certo. Presidente, nós todos sabemos o quanto é difícil, mas eu tenho certeza, presidente, que sob a sua liderança nós vamos fazer o que é certo, pois muito que já está sendo feito é o certo, e no momento certo haverá uma compreensão cada vez mais correta por parte dos brasileiros de tudo que o governo de certo está fazendo atualmente. E o que é certo, senhor presidente, pode não ser o mais fácil, pode não ser o do aplauso momentâneo. O que é certo pode não ser o mais popular circunstancialmente. O que é certo pode ser muitas vezes criticado e pode ser incompreendido, meu querido Hugo. O que é certo, senhor presidente, pode ser muitas vezes atacado. O que é certo pode ser vítima de todo tipo de injustiça e preconceito. O que é certo pode sofrer todo tipo de dificuldade. Mas ao final, senhor presidente, a história sempre vai mostrar que o que é certo sempre será o certo. O certo será reconhecido, o certo será aclamado, o certo será respeitado no momento certo. E é com essa certeza, senhor presidente, que eu assumo essa difícil missão no lugar certo para cumprir o meu dever com o meu país. Senhor presidente, não existe vocabulário de esquerda e outro de direita. Existe sim o Brasil e seus problemas que temos que enfrentar. Fome e miséria. Não tenho vergonha de falar essas palavras. Temos vergonha de que elas continuem existindo e que tenham se ampliado já na crise econômica que o senhor herdou, iniciada em meados da década passada. E a resposta do seu governo não foram palavras, foram quase 10 anos de Bolsa Família em auxílio assistencial em um único ano. Em um único ano. Para que a fome e a miséria não exterminassem parte dos brasileiros que mais precisavam. Não temos vergonha de falar em desigualdade social. Temos vergonha é que, apesar dos que nos antecederam, ela continue existindo. E por isso que o governo de Vossa Excelência lançará um ambicioso e amplo programa social com valores ainda mais altos nos seus benefícios. Emprego. Isso faz parte, sim, senhor presidente, do nosso vocabulário. Apesar de todas as dificuldades que o seu governo enfrentou e enfrenta, com as reformas agora e com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, vamos acelerar a geração de empregos no nosso país. Vamos acelerar a economia. Seu governo não é e não pode ser de palavras, senhor presidente. Seu governo não é e não pode ser apenas de palanque. Seu governo é de ações, e ações que serão julgadas no momento certo. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos e amigas, o simbolismo da escolha do meu nome, por conta da minha origem, que eu muito me orgulho, para ocupar a função talvez mais delicada e exposta que um político possa exercer sem ser votado, o de chefe da Casa Civil. Vossa Excelência trouxe para cá um nordestino, e não apenas um nordestino historicamente esquecido, mas sempre guerreiro e altivo, meu amado estado do Piauí. Minha origem, senhor presidente, é de Pedro II, cidade que guardo as minhas raízes e que aqui, quando a copa da minha trajetória política alcança as altitudes do Planalto, mais do que nunca, eu tenho que olhar e me orgulhar, olhando sempre para as minhas raízes. Sua escolha, senhor presidente, homenageia todos nós nordestinos, homenageia, lógico, todos os piauienses em particular.
Podemos dizer que Vossa Excelência trouxe para o coração do seu governo um nordestino para compartilhar com ele uma parte significativa das importantes decisões que o senhor tem de tomar. O Nordeste está no núcleo do poder, presidente, por sua decisão. Enquanto nordestino, quero agradecer em nome de todos os meus irmãos e irmãs da minha região por esta grande demonstração de confiança no povo do Nordeste. Senhor presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação, tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor. Acho que é assim que o povo do meu país, vocês companheiros, eu espero que me vejam, porque assim eu vou ser mais útil ao meu país, ao Brasil, ao governo de Vossa Excelência, à política, às instituições, nesse momento de tantas trepidações. Eu quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome, senhor presidente, é temperança. O meu sobrenome tem que ser equilíbrio. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela, tio-avô das minhas amadas filhas, fonte de inspiração para todos e para mim. Sempre senti a presença próxima do seu exemplo marcante. Lembre-me, senhor presidente, do que ele dizia: em mim, graças a Deus, existe um fator que considero fundamental para um político: a coragem. Coragem de resistir a tudo, coragem que vence todas as condições que normalmente levariam qualquer um ao desespero. Que a coragem e sabedoria de Petrônio me guiem e me iluminem. Petrônio, aliás, sempre foi um sinônimo de conciliação e da democracia. Você acabou de acompanhar o discurso do senador Ciro Nogueira, que é o novo ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro.